Olá e bem-vindos. Hoje a gente mergulha em alguns textos bem escolhidos do A.W. Tozer, sabe? Do clássico dele, A Procura de Deus. O tema central é algo que eu acho mexe com muita gente. Aquela busca, intensa, sabe? Bem pessoal. Por uma conexão com Deus que vá além da religião do dia a dia, da rotina. O que a gente quer entender aqui, né? A ideia é investigar o que o Tozer realmente quis dizer com conhecer a Deus. Quais são as barreiras que ele aponta, principalmente? Dentro da gente mesmo. E qual o caminho que ele sugere para uma experiência espiritual mais real, sabe? Que transforma mesmo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso aqui. Logo de cara, o Tozer joga uma luz interessante na nossa motivação, né? Ele compara o grande objetivo do apóstolo Paulo, que era conhecer a Cristo, com uma tendência que ele já via lá atrás e que talvez a gente ainda veja hoje, que é essa coisa de focar mais em fazer coisas para Deus, em servir, do que em conhecer Ele intimamente. Fica aquela pergunta no ar, né? A gente busca a presença de Deus para os nossos objetivos ou para os dele? Exato. E o prefácio já dá esse tom. O Tozer percebia uma fome de Deus crescendo, sabe? Até em círculos cristãos mais, digamos, conservadores. Não era uma busca por mais informação, mais doutrina certinha. Era por uma experiência real mesmo. Pela presença de Deus, uma sede, assim, que a religião formal por si só parecia não saciar, entende? É a busca pela fonte, né? Não só pelo mapa. Tozer chega a dizer que essa fome é o único sinal verdadeiro de um despertar espiritual. É genuíno. E ele não alivia, não. Critica mesmo quem se contenta só com a ortodoxia. Quer dizer, só concordar com tudo certinho. Mas quando falta o fogo, sabe? A presença de Deus ali, palpável. Lembra daquela citação forte de Wesley que ele usa? A ortodoxia é uma parte muito secundária da nossa crença. É pesado pensar nisso, né? Ter todas as respostas certas e ainda assim talvez estar longe do principal. E o fascinante é como o Tozer vê a origem dessa busca. Ele fala da tal graça preveniente, aquela ideia de que Deus sempre dá o primeiro passo, sabe? É Deus que implanta na gente esse desejo, essa inquietação que faz a gente procurar por Ele. Como Jesus mesmo disse, né? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Mas e aqui está o ponto-chave. A concretização disso, a experiência real, isso depende da nossa resposta. A gente precisa seguir esse impulso, de todo o coração. Não é ficar parado esperando. É tipo uma dança, sabe? Deus toma iniciativa, atrai, capacita, mas a gente precisa se empregar ativamente, se apegar a Ele. Afinal, Deus é pessoa, né? E para conhecer uma pessoa, precisa de relacionamento, de envolvimento. Não basta só concordar com as ideias dela. Faz todo sentido. E ele usa umas imagens muito vivas para isso, como a da corça sedenta lá do Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É uma sede quase física. E ele aponta para figuras como Moisés, que não queria só ver os atos de Deus, mas conhecer os caminhos dele. E Paulo com aquele desejo queimando para o conhecer. São exemplos dessa busca que consome, que vai além do superficial. Mas aí vem o porém, né? Se essa busca começa com Deus, e a gente também deseja, o que impede então? Aqui o Tozer toca num ponto nevrálgico, um obstáculo interno poderoso. Ele fala da tirania das coisas, e mais fundo ainda, da tirania do eu. O egocentrismo. Ele vê isso como um sintoma, sabe? De uma alma que ainda não está livre. Essas coisas podem ser bens, status, até relacionamentos possessivos, ou mesmo os dons que a gente recebe, elas acabam usurpando o espaço no coração que deveria ser só de Deus. E a solução que ele apresenta não é um ajustezinho, não. É radical. A renúncia. Aquela pobreza de espírito da primeira bem-aventurança, sabe? Ser pobre de espírito não é sobre não ter dinheiro, mas é ter o coração livre desse domínio das coisas. Não é lutar contra o querer ter, mas entregar tudo. Internamente, entregar para o Senhor. O exemplo clássico que ele usa é Abraão e Isaac, né?
aquele teste terrível. A questão ali não era Deus querer um sacrifício humano, claro que não, mas era tirar Isaac do trono do coração de Abraão. Deus queria reinar ali, sozinho. E o resultado, depois que Abraão entrega, ele recebe Isaac de volta. Mas a dinâmica mudou completamente. Ele tinha tudo, mas nada possuía. A posse interna, o apego, foi quebrado. É aí que está a liberdade. Entendi. É uma mudança interna profunda mesmo. E essa entrega das coisas, desse apego todo, parece que é a chave para tirar o que ele chama de véu no coração. Ele faz um paralelo interessante com o véu do templo, que rasgou de cima a baixo, né? Aquele véu separava o povo da presença direta de Deus. Tozer diz que existe um véu parecido dentro da gente. Um véu tecido com os fios da nossa vida egocêntrica. E ele lista umas coisas que a gente nem sempre vê como pecado grave, sabe? Justiça própria, autocompaixão, excesso de autoconfiança, autoadmiração. Basicamente, tudo que começa com auto. Isso realmente faz a gente parar para pensar. Como é que a gente tira esse véu do eu, então? E o Tozer é bem direto nisso. Não é com mais conhecimento nem com força de vontade só. Ele usa uma linguagem forte. Fala de uma operação de extermínio que só Deus pode fazer. É a experiência da cruz chegando no nosso ego, sabe? É doloroso. Sim, ele admite que é. Mas é o único jeito de entrar nessa experiência da presença manifesta de Deus. Exige rendição total, confiança e uma decisão firme de repudiar essa vida autocentrada. É um morrer pro eu, né? Para que Deus possa viver através da gente. Uau! Operação de extermínio. É intenso isso. Mas, superado esse véu, o que acontece? Como é essa experiência de realmente sentir a presença de Deus? Tozer é usado aqui, né? Ele afirma que Deus pode ser conhecido de uma forma tão concreta quanto a gente percebe o mundo físico. Ele não tem medo de usar a linguagem dos sentidos. Provem e vejam. Ouvir a minha voz, verão a Deus. A ideia é que a gente tem tipo uns sentidos espirituais, sabe? Que quando são despertados pelo Espírito Santo, lá na conversão, eles conseguem perceber a realidade de Deus diretamente. E aqui é importante conectar com outra distinção que ele faz muito boa. Deus é onipresente, certo? Ele está em todo lugar o tempo todo, isso é um fato da teologia. Mas a presença manifesta, isso é diferente. É a nossa consciência dessa presença. A gente pode estar onde Deus está, e Ele está em todo lugar, e mesmo assim não perceber. O exemplo que ele cita é Jacó, lá em Betel. Nossa, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. A manifestação acontece quando a gente se rende ao Espírito e cultiva ativamente essa sensibilidade espiritual. Não é automático, entende? E ele critica um pouco, né? Critica essa nossa pressa moderna por fórmulas rápidas, tipo 5 passos para sentir Deus. Quase como se fosse uma técnica, uma coisa mecânica. Ele contrapõe isso com o cultivo paciente da receptividade, da atenção espiritual. Algo que ele via muito nos místicos, nos santos do passado. Parece que a gente perdeu um pouco essa paciência contemplativa, né? Exatamente. A chave, segundo Tozer, é o que ele chama de levar em conta a realidade espiritual. Não é sobre ficar imaginando ou forçando um sentimento, sabe? É reconhecer o que já é real. Deus e o mundo espiritual existem de verdade, independente da gente perceber ou não. O nosso trabalho, digamos assim, é transferir o foco, mudar o interesse do mundo visível, que passa, para o invisível, que é eterno, onde Deus é a realidade com R maiúsculo. É ajustar o foco da nossa atenção mesmo. Falando em atenção, em percepção, como é que Deus se comunica com a gente nessa esfera espiritual? Tozer vai fundo na ideia de Deus como o verbo, o logos, né? A própria essência de Deus, ele argumenta, inclui se comunicar, se expressar. Deus não é um ser silencioso que só falou lá atrás e pronto, acabou. Não, ele continua falando. A voz dele é a energia que sustenta o universo, que opera nas leis da natureza. A Bíblia
É a palavra escrita, claro, inspirada e infalível, um registro dessa comunicação. Mas a voz de Deus é algo vivo, dinâmico. É espírito e vida. É uma ideia poderosa essa, da voz contínua. Tozer sugere que essa voz universal, que o livro de Provérbios chama de sabedoria, ela ecoa por toda a criação, sabe? Buscando uma resposta no coração humano. Citando Romanos, ele argumenta que mesmo quem nunca leu a Bíblia ouviu essa voz, internamente, através da natureza, da consciência. A diferença, ele aponta, é como a gente interpreta essa voz. A ciência pode dizer, foi só um trovão, como alguns disseram quando a voz do céu falou com Jesus lá atrás. Já a pessoa de fé, ela reconhece a voz divina e responde em adoração. E como é que a gente responde? Qual o nosso papel ao ouvir essa voz? É aí que entra a fé, né? Mas Tozer descreve a fé de um jeito muito interessante. Não é um salto no escuro cego. É como o olhar fixo da alma. Ele usa aquela história da serpente de bronze no deserto, lembra? Quem olhava para ela era curado. Olhar era o ato de fé. Para Tozer, olhar e crer são quase a mesma coisa. E não é um olhar rápido, tipo um clique. É uma atenção sustentada. Um foco contínuo do coração em Jesus. Como diz lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o bonito disso é simplicidade, né? A fé verdadeira, como Tozer descreve, ela não está preocupada consigo mesma. Não fica se medindo, se analisando, será que eu tenho fé suficiente? O foco dela é total no objeto, Deus em Cristo. É quando a gente olha para Ele que a gente sai da prisão do nosso próprio eu, com as dúvidas, os medos, e encontra descanso. E essa contemplação, esse olhar da alma, não precisa de lugar ou hora especial. Pode acontecer no meio do dia, fazendo qualquer coisa. É como ele cita aquele Nicolau Nicusa, a vida espiritual como um abraço da doçura divina, que acontece quando a gente fixa a atenção em Deus. Certo. Então a gente começa com a fome, enfrenta o obstáculo do eu, cultiva a percepção da presença, aprende a ouvir a voz e a responder com esse olhar da fé. Qual o resultado disso tudo na prática? Tozer diz que leva à restauração da ordem correta das coisas. Criador no centro, criatura em adoração. Deus é o eu sou, o ponto de referência absoluto. Nossa verdadeira dignidade e nossa paz está em reconhecer isso e se submeter voluntariamente a Ele. Quando o nosso foco principal é exaltar a Deus, ser exaltado a Deus, os conflitos internos diminuem, a vida simplifica, porque a gente encontra nosso lugar certo no universo, sabe? E essa submissão leva a gente para um lugar de descanso surpreendente. A mansidão, ele explora isso de um jeito lindo. O fardo do orgulho, sabe? Ter que defender nossa imagem o tempo todo, fingir ser melhor do que a gente é, ficar ressentida com crítica. Isso é pesado demais. Cristo convida a gente a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e promete descanso para a alma. O homem manso, na visão do Tozer, ele não tem ilusão sobre si mesmo, ele sabe que é fraco, dependente, mas também sabe que é amado e valorizado por Deus. Por isso ele não se abala tanto com a opinião dos outros, com as ofensas. Ele encontra paz numa honestidade radical consigo mesmo e com Deus. Isso toca num ponto muito prático do dia a dia mesmo. E falando em dia a dia, Tozer termina abordando algo crucial. Aquela divisão que a gente costuma fazer entre vida sagrada, ir à igreja, orar, e vida secular, trabalhar, comer, cuidar da casa. Ele argumenta que isso é um erro. Para quem vive com a intenção de glorificar a Deus, tudo pode ser santo. Ele pega o exemplo de Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Poxa, se até comer e beber podem ser atos sagrados, então qualquer atividade pode ser, né? Cristo viveu uma vida humana comum, com necessidades físicas, e não pecou. Isso prova que o corpo, a vida material, não são ruins em si. E a implicação disso é enorme. Significa que a vida inteira pode virar um ato de adoração. O que santificação não é o que a gente faz, se é orar no monte ou lavar a louça,
mas por que a gente faz. Se a intenção é agradar e glorificar a Deus, então o trabalho mais comum se torna tão sagrado quanto o culto de domingo. Isso dissolve aquela tensão, sabe? Entre domingo e a segunda-feira. A vida ganha uma unidade, um propósito único. Tozer usa uns termos fortes para isso. A vida se torna um sacramento e o mundo inteiro um santuário. Tudo depende da consagração do coração e da intenção por trás de cada ata. Resumindo então essa jornada com o Tozer. Tudo começa quando a gente dá ouvidos àquela fome profunda por algo mais, né? Depois vem o desafio de encarar nosso próprio ego e render ele a Deus. Em seguida, o cultivo da sensibilidade para perceber a presença dele que está sempre ali. Aprendemos a ouvir a voz dele que continua falando e a responder com o olhar da fé. E, finalmente, a gente encontra o nosso lugar certo como criaturas diante do Criador, o que permite viver a vida inteira, cada detalhe, como um ato de adoração para a glória dele. Um pensamento que fica pulsando depois de revisitar essas ideias, especialmente essa última sobre santificar o cotidiano. É o quão radicalmente isso pode mudar a nossa perspectiva, né? Se cada tarefa feita com a intenção correta é adoração, e se cada lugar é potencialmente um lugar de encontro com Deus porque Ele está lá, como isso não transforma a maneira como a gente encara o trabalho, os relacionamentos, até as coisas mais chatas, repetitivas do dia. Aquela frase do Tozer é desafiadora. A própria existência é um sacramento e o mundo inteiro um santuário. O que isso significa na prática para como a gente vive a fé, de segunda a sábado? Fica a reflexão. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente continuar pensando. E com ela, a gente encerra a nossa análise desses trechos tão impactantes de A Procura de Deus, de A.W. Tozer.